Fala, meus amigos. Estamos aqui para comentar esse jogo do São Paulo contra o Grêmio. É um jogo que poderia marcar a retomada do São Paulo, né? Nas vitórias. E para o Grêmio ser menos irregular em relação a vitórias, empates e derrota, né? Se a gente for olhar os últimos jogos. Mas eu vou falar principalmente do São Paulo nesse vídeo porque me chamou muita atenção alguns pontos em relação à escalação, né, as escolhas do Crespo, tanto antes do jogo como durante o jogo, né. A gente vai falar um pouco do retrospecto também do São Paulo em relação às derrotas, né, dos últimos jogos e pontuar alguns jogadores que alguns se destacaram, né, positivamente e outros negativamente, né, na parte do São Paulo. Começando pela escalação, o Crespo manteve os 3 zagueiros, né, que desde da chegada dele, ele acho que escalou uma vez, né, o São Paulo com 4 zagueiros, isso de início, né. Durante o jogo, eu acho que com o jogo de hoje ele mudou 3 vezes, eu lembro que ele já tinha mudado outras 2 vezes, acho que essa foi a terceira ou foi a segunda, mas durante o jogo ele já tinha feito essa mudança e o São Paulo não tinha ido bem, né. Hoje foi melhor comparado das últimas 2 vezes que o São Paulo jogou na linha de 4, mas o São Paulo foi melhor com 3 zagueiros, né? Na escalação, ele veio com Rafael, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Marcos Antônio, Alisson, Mailton e Wendel, Rodriguinho, Luciano e Tapia. Inicialmente, eu não teria entrado com o Rodriguinho, pelo histórico de jogos que o Rodriguinho já vinha mostrando que ele não... Tanto quando ele começou como titular, nos últimos jogos, quando ele entrou, e isso gritou no jogo contra o Palmeiras, né, que ele erra muito passes, e um desses passes ele entrega praticamente o gol a jogada que o Palmeiras faz um dos gols, né, na vitória de 3-2. Então ele já não vinha jogando bem. Desde da derrota para a LDU, lá na altitude, ele já tinha entrado errando muitos passes. Ali foi o primeiro jogo que ele demonstrou que não estava bem. E apesar que antes disso ele vinha jogando muito bem, todo mundo estava pedindo o Rodriguinho como titular. E daí ele deu para frente, ele mesmo quando ele jogou de titular, né, quando ele entrou como opção, ele não foi bem, errando muitos passes, participando pouco das jogadas. Não era aquele Rodriguinho que estava sendo agressivo e dando bons passes, né? Então, eu não teria entrado com o Rodriguinho no meio de campo. E o Luciano também nos últimos jogos, apesar do gol contra o Fortaleza, né, que ele entrou depois, desde o jogo também da LDU, o Luciano não tá bem, assim, perdeu muitas chances de gol, ele teve oportunidades e não concluiu positivamente, né? Até mesmo em perigo, não necessariamente fazer o gol, mas, sabe, chutar no gol, ter finalizações que o goleiro defenda, né? Fazer o goleiro fazer grande defesa, nem isso. Todas as vezes que ele tentou fazer alguma coisa e teve a oportunidade, ele acabou que não concluindo da melhor forma, né? E teve outra coisa que eu percebi, a posição do Alisson e do Marcos Antônio. No primeiro tempo, foi um dos jogos assim que o Marcos Antônio mais foi abaixo. E na minha visão, foi apenas esse detalhe de troca de posição. O Alisson estava pela esquerda e o Marcos Antônio estava pela direita. E o Marcos Antônio, os melhores jogos que o Marcos Antônio fez foi estando partindo da esquerda, embora que ele deu passes no lado direito, mas ele quando ele inicia nessa posição, ele trabalha melhor ali com os laterais, dando esse passe, né, para o atacante que está desse lado, fazendo viradas, né, da esquerda para a direita, e ele nesse lado ele não teve conexão com o lateral, não teve conexão com o Luciano e não teve essas viradas da direita para a esquerda, que isso é que faz o Marcos Antônio ser o jogador que ele estava sendo, né, nos últimos jogos. No balanço geral, o Marcos Antônio não foi mal, ele foi bem, mas ele poderia ter entregado mais, e eu acredito isso, a posição que ele estava. E por isso que eu falei das escolhas do Crespo, né? Além desses 2 pontos que eu pontuei aqui, do Rodriguinho e do Luciano, ele fez essa modificação de posicionamento do Alisson e do Marcos Antônio. Nem o Alisson foi tão bem e nem o Marcos Antônio foi tão bem, né? Eu acredito que se ele tivesse feito essa mudança, o Alisson ele conseguiria ser melhor
pela direita e o Marcos Antônio conseguiria ser melhor pelo lado esquerdo, né? E durante o jogo poderia fazer, eles dois poderiam revezar ali, mas se eles guardassem essas posições, eu acredito que é um detalhe, mas eles poderiam ser melhores na hora da execução do passe, enfim, na dinâmica do jogo. O Mailton se mostrou uma escolha negativa, né? Ele, na estreia dele foi muito bem, mas já contra o Santos não jogou bem, e agora ele fez um jogo assim, nem atacou com positividade e nem defendeu com positividade. E assim, ficou marcado, só para detalhar esse comentário do Mailton, com 35 minutos do segundo tempo, ele e os jogadores do meio campo ficaram olhando assim a bola, tipo, não sei se eles estavam cansados. Teve uma oportunidade também um pouco antes, acho que foi com 34 minutos, que o ponta do Atlético Mineiro finaliza sozinho em cima do Rafael, o Rafael faz a defesa, né? Assim, eles estavam em linha, mas numa linha distante, e o Mailton olha para ele, se vocês verem o replay dessa finalização, olha para ele e ele continua no trote, ele não vai se fosse outro, ele ia desesperadamente marcar o atacante, né? Mas ele olha e volta o olhar para a área e continua trotando entre aspas, né? Voltando para fazer a fechar a linha ali. Mas assim, ele deveria ter feito essa marcação individual ali, ter olhado e ter, sabe, acelerado, até porque ele é um jogador veloz, né? Assim, mais rápido do que os outros laterais do São Paulo. Mas é isso, detalhando assim, não saiu o gol, obviamente, mas isso marcou um pouco do jogo do Mailton, né? Tanto defensivamente, que ele não foi bem, como na parte do ataque, ele poderia ter entregado mais. Não teve nenhum grande erro na parte ofensiva, mas ele poderia ter entregado mais, até pela característica dele, que ele se demonstrou ser um atacante, por exemplo, comparado com o Cedric, ser um pouco mais ofensivo, né? Mas no jogo de hoje ele foi um pouco abaixo. Só esse detalhe sobre o Mailton. Mas, assim, inicialmente, isso não vai na conta do Crespo, né? Ele poderia ter observado, aí, assim, repito, só para ficar claro, o meu questionamento em relação à escalação é Rodriguinho e Luciano, né? Desses dois jogadores ter iniciado o jogo, sendo que o histórico deles não acredita eles a titularidade, porque eles não estavam fazendo bons jogos, né? Mas o Mailton se mostrou isso durante o jogo, e essa leitura o Crespo deveria ter feito, né? O São Paulo, os 10 primeiros minutos ali, os 15 minutos, os primeiros minutos, ele começou jogando bem, assim, trocando passes, tentando ser agressivo, mas aí o Wendel se machuca, né? Ali acho que com 10 minutos, 10, 11 minutos, o Wendel se machuca, né? Eu não sei o que acontece com o Wendel, que ele é um bom lateral, acho que pra mim ele é o melhor lateral que o São Paulo tem, até mesmo melhor do que o Enzo, principalmente nesse sistema de 3 zagueiros, ele tem uma qualidade melhor de passe ofensivo, né? Defensivo ele não vai tão bem, mas nessa escalação de 3 zagueiros, pede pros laterais ser ofensivos, né? Eu acho que ele se encaixa muito bem nessa formação do São Paulo. Mas com 10 minutos ele se machucou e entrou o Patrick, que, assim, infelizmente o Patrick, assim, por ser jovem, por ter uma força maior física, ele, acho que falta coragem, não sei, falta confiança de ser mais agressivo, né? E o Patrick não entrou bem, mas mesmo assim o São Paulo não correu perigos, né? Até os 25 minutos, que aí entra o Pavon, né, o argentino, pelo lado do Grêmio, e sai o atacante Alisson, né? E, assim, aí sim muda completamente o roteiro do jogo. Até então, até os 25 minutos, até a substituição do Alisson por contusão, né? E a entrada do Pavon, tava um jogo equilibrado ali. Quem sabe o São Paulo poderia até produzir mais coisas ofensivas, mas aí o jogo mudou totalmente, assim, o Pavon entrou muito bem. Logo de cara ali ele chutou ali acho que foi de canhota, e o Rafael precisou fazer uma defesa importante, assim, com mão trocada. E ali foi por onde começou as jogadas do Grêmio e os perigos do Grêmio, né? Até sair o primeiro gol do Grêmio. Então, e assim, no início, pontuar isso, no início do jogo, o São Paulo estava jogando muito nas costas do Marco Rocha.
E o Tapia até foi bem, pra mim, na minha visão, foi o melhor jogador de São Paulo, até ser substituído. Mas o São Paulo estava jogando bem ali pelo lado esquerdo. E eu acho que faltou uma leitura dos jogadores do São Paulo de atacarem mais por ali, de tentar mais jogadas por ali, né? Com o Patrick, com o Alisson e com o Tapia, que era a conexão, os três que estavam se conectando mais. E aí volta o que eu falei atrás. Talvez se fosse o Marcos Antônio, ele conseguiria dar mais profundidade no passe pro Tapia, entendeu? Quem sabe ele poderia se conectar melhor com o Tapia ali e explorar, né, essa dificuldade que o Marcos Rocha estava tendo na linha de 4 do Grêmio, né? E as principais oportunidades do São Paulo foi no início do jogo e justamente pelo lado esquerdo, né? O Tapia teve duas chances muito claras. Uma ele tocou errado ali pro Luciano e a primeira ele chutou, assim, ele poderia até ter esperado um pouco mais, ter ido mais perto do goleiro para finalizar e acabou finalizando para fora. Obviamente que a decisão não foi a melhor, mas assim, ele soube usar os espaços ali muito bem, né? Então ele tentou, obviamente que a gente sempre espera o gol, né, da parte do atacante, mas assim, ele foi bem explorando isso, mas o São Paulo precisava de explorar mais isso, não só com ele, mas repito, com o meio campo e principalmente com o lateral. Imagina se o Patrick faz uma dobra ali com o Tapia em cima do Marcos Rocha, né, ia correr muito perigo, mas o Patrick não entrou bem. E aí, depois que o Pavão entrou, repito, o jogo mudou, foi outro jogo, e faltou a leitura novamente do Crespo de fazer as substituições corretas, né? Então ele, assim que acaba o primeiro tempo, ele, na minha visão, ele já escalou mal. Quando acaba o primeiro tempo, eu imaginava que ele ia fazer mais mudanças, né, em relação aos jogadores e manter, não mudar é, a linha de três, né? Que o São Paulo joga muito bem com a linha de três. A gente sabe, repito, né? No início eu já falei que quando o São Paulo ficou numa linha de quatro, o São Paulo não jogou bem. E aí ele tira a linha de quatro, tira o Alan Franco, que não estava fazendo um bom jogo, né? E deixa o Sabino e o Arboleda. Ele deixa o Patrick e o Mailton, que não estava fazendo um bom jogo. E numa linha de quatro. Então, assim, ele, além de expor esses jogadores, ele deveria ter percebido que eles não estavam bem para não fazer isso, entendeu? E aí o Crespo faz a escolha de, na volta do segundo tempo, tirar um zagueiro, expor a defesa dele e colocar o Lucas. Ele não errou em colocar o Lucas, ele deveria ter colocado o Lucas, mas ele deveria ter colocado o Lucas no lugar do Rodriguinho, né? Que não estava fazendo um bom jogo. Repito, ele não deveria nem ter sido escalado como opção pelo seu histórico, mas o Crespo optou por isso e manteve isso, tipo, ele reafirmou isso na volta do segundo tempo, em deixar o Rodriguinho e colocar o Lucas e tirar um zagueiro que o Alan Franco não estava fazendo um grande jogo, mas assim, a gente pode até discutir se poderia ter mantido o Sabino entre o Sabino e o Alan Franco, mas ele optou pelo Alan Franco e fez a quebra dos três zagueiros, que é a melhor formação que o São Paulo, né, tem, até por característica dos jogadores, e ele optou por quebrar isso, né? Então, mais uma decisão, na minha visão, errada, que contribuiu para a derrota do São Paulo. E aí, o pênalti foi do segundo gol, né? O pênalti foi pênalti, assim, foi um erro, um vacilo ali do Sabino em ir de uma vez e errar o bote, e ele entrega, assim, quando ele levanta as mãos, é porque pegou, né? E o árbitro não deu. Assim, ele tava em cima do lance, ele já foi dizendo não, né? Mas assim, eu acho que ele fez isso com receio, né? Pelo último jogo do São Paulo, que teve aquela confusão e tudo. Ele falou, não vou ter essa coragem de dar o pênalti, né? Mas foi tão claro que o VAR foi e entrou. E até, assim, pra conta da arbitragem, isso foi positivo, né? O VAR chamou corretamente o árbitro, né? E aí ele marcou o pênalti e fez o segundo gol. E assim, e aí o Grêmio faz o primeiro gol, né? Assim,
foi uma infelicidade o primeiro gol, na verdade. Não teve, assim, erro. O atacante ficou no mano a mano ali com o Mailton, né? Cortou pra dentro e no chute desviou, amorteceu a bola pro atacante. Os zagueiros ficaram assim, sem saber o que fazer. Obviamente que, assim, os zagueiros têm que estar atentos, né? Mas foi um gol ali de uma infelicidade, né? A bola desviou, se não tivesse desviado, talvez o Rafael pegasse, ou se fosse um chute mais forte, não teria amortecido, na verdade, teria ido pra fora, né? Com desvio. E assim, o gol não colocou culpa em ninguém, né? Dos jogadores do São Paulo. E o pênalti foi um pênalti, assim, foi pênalti, né? Foi uma decisão ali do Sabino. Então a gente pode dizer que foi culpa dele ou não. Mas assim, coletivamente, se a gente for falar coletivamente, o São Paulo não merecia ter tomado os 2 gols. Não foram erros, assim, obviamente, cedeu oportunidades, mas os 2 gols, especificamente, não foram culpa de erros coletivos, né? De espaço, né? Por exemplo, se fosse o gol que o Mailton olhou pro atacante e deixou ele ir, se o atacante tivesse feito o gol, aí sim teria sido um erro coletivo e até mesmo mais individual, né? Porque a linha toda ficou, assim, adiantada e não voltou com agressividade. Eles voltaram trotando assim, tipo, pensando que não ia chegar ninguém, né? E o atacante acabou chegando. Então, repito, os 2 gols não foram erros coletivos, mas as oportunidades que o São Paulo deu, aí sim foram erros coletivos. E aí é mais um ponto negativo pro Crespo nesse jogo, tanto na escalação, quanto nas substituições e quanto na decisão de desfazer a linha de 3 e colocar uma linha de 4 ali com 2 zagueiros e 2 laterais, observando que os 2 laterais não estavam bem no jogo e mesmo assim ele optou por isso. Então é uma derrota que é quase 100% do Crespo, assim, pelas decisões que ele tomou, tanto antes do jogo como durante o jogo. E eu queria saber também a sua opinião, se você concorda com isso, discorda, qual foi a sua visão em relação à derrota de hoje, né, fazendo esse balanço. Mas enfim, aí eu queria passar alguns números do São Paulo. Eu queria falar primeiro do Crespo, né, que assim, como hoje, na minha visão, ele foi o principal ator dessa derrota. O Crespo, desde a chegada dele, dessa última chegada, ele tem 22 jogos. 22 jogos, certo? Ele tem 9 vitórias e ele tem o mesmo número de derrotas. Ele tem 9 vitórias e tem 9 derrotas e 4 empates, né, dos 22 jogos. Então ele tem um aproveitamento, se a gente for considerar os pontos, que obviamente que teve jogo da Libertadores, tem 47% de aproveitamento. Então aí você tira aí as suas conclusões do balanço do Crespo, né, em relação a essa última chegada. E dentro dessas derrotas, né, tem as eliminações tanto para o Atlético Paranaense, um time de Série B, que estava com dificuldade de subir na época, né? Tava ali brigando no meio de tabela e foi eliminado, né, na Copa do Brasil. E eliminado, acho que foi a maldor do São Paulino, foi a eliminação para a LDU na Libertadores. Depois de ter pegado um time mais difícil, né, na fase anterior e ter passado, foi, assim, eu acho que foi uma das maiores dores, né? E que causou mais comoção na torcida e balançou, assim, chacoalhou muita coisa que tá acontecendo no São Paulo. É fruto dessa eliminação. Que a LDU era um time, assim, com todo respeito à LDU, né? Obviamente. Mas era um time, comparado com o Atlético, mais fácil do que... E o São Paulo passou, né? Era um time mais fácil. Vou falar o Atlético Nacional. Era mais. O Atlético Nacional tinha demonstrado, até mesmo contra o São Paulo, ser um time melhor do que a LDU. Então, assim, todo mundo criou aquela expectativa que o São Paulo ia passar pela LDU, até mesmo fácil, né? Que talvez ia conseguir um empate lá e dentro do Morumbi ia resolver, que acabou não resolvendo, e eu não falei na época, mas que eu não estava gravando vídeo, mas eu sabia que o São Paulo não ia fazer 3-0, por exemplo, porque não estava fazendo com o Crespo isso. As vitórias do São Paulo, se você fosse pegar, era só no máximo 2-0 que aconteceu, mas era tipo 1-0, 2-1, sempre, e jogos muito difíceis, né? Não teve nenhum jogo que o São Paulo foi extremamente superior, dominou e aquela coisa, não. Foi sempre jogos, tanto dentro de casa como fora de casa, muito difíceis, né? E o número que mais me choca, assim, tirando os 47%, tirando as 9 derrotas igual às vitórias,
nesses 22 jogos, nos últimos 7 jogos, o São Paulo só teve uma vitória, que foi contra o Fortaleza. E teve 7, desses 7, uma vitória e 6 derrotas. Não teve nenhum empate nos últimos 7 jogos. Foram 7 derrotas e apenas uma vitória, que foi contra o Fortaleza, né, fora de casa, por 2-0. Então, assim, o jogo de hoje, eu tô falando nesses números porque, na minha visão, o Crespo tem uma parcela muito grande nas decisões que ele teve no jogo de hoje. E eu trouxe esses números pra gente refletir e pensar, poxa, será que é culpa dos jogadores realmente, né? Será que é culpa da diretoria, que nem a gente tá vendo aí, uma discussão muito grande sobre as decisões da diretoria, sobre a... Enfim, a gente pode discutir sobre isso, mas será que é só isso? Será que é só culpa da diretoria, né? E aí eu trouxe esses números pra gente refletir. Obviamente que a gente tem que lembrar dos jogadores que estão fora, né? Se eu não me engano, são 10 jogadores que estavam fora nesse jogo. Mas, assim, eu acredito que o Crespo, mesmo com os jogadores que tinham à sua disposição, ele poderia ter feito melhor. Ia ganhar o jogo se fizesse essas mudanças, né? Se ele tivesse entrado, por exemplo, com o Ferreirinha no lugar do Luciano, tivesse entrado logo com o Lucas, né? Que o Lucas já estava voltando. Teve essa pauta da data FIFA e mesmo assim agora ele ficou no banco de reservas, entendeu? Então, por que o Lucas não entrou, né? Logo no início? Será que ele... Obviamente que ele teve um probleminha ali de contusão novamente, né? Ele sentiu novamente. Mas assim, foram essa data FIFA inteira. Ele já tinha jogado 2 jogos, né? Tinha entrado no segundo tempo contra o Fortaleza, né? Ele entrou no segundo tempo. Num jogo péssimo do Rodriguinho no primeiro tempo, assim. Gritou novamente a sua atuação. Mas... Assim, eu fiquei com essa dúvida. Por que o Lucas não entrou logo de cara no lugar do Rodriguinho, né? E por que se o Lucas não entrou, por que ele não colocou talvez mais um volante, deixasse o Marcos Antônio ali mais solto, né? Enfim, fica esses questionamentos aí pra gente refletir sobre as decisões dele. E eu queria falar sobre o Luciano, né? O Luciano, ele vem numa fase, principalmente nos últimos jogos, o Luciano sempre foi aquele atacante que ele é 880, né? Ele vai lá, faz gol em clássico, faz gol de 1-0, né? Abre placar. Pra ele jogar no Morumbi ou jogar sabe, no Allianz Parque, pra ele é a mesma coisa, aquele jogador que, sabe, é chato, discute com a arbitragem, ele tem a sua importância, mas em gols, né, em participação em gols, e até mesmo nas vitórias, ele, assim, nos últimos jogos, ele tá deixando muito a desejar. E, assim, parte da torcida, né, pelo que eu vi na internet, as pessoas estavam acreditando muito esse momento ao Luciano. E na minha visão, não é à toa. Tem muito fundamento nisso. Ó, eu peguei as últimas 3 vitórias, vou começar pelas vitórias do São Paulo. Em 2, o Luciano não estava. Né? Foi contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. O Luciano não estava. E contra o Fortaleza, ele não iniciou como titular. Ele entrou depois, né? Ele entrou já no segundo tempo, não anotei o minuto, mas ele entrou já no segundo tempo e acabou fazendo gol. E foi o segundo gol, né? Mas ele não entrou como titular. Então, nas 3 vitórias, as 2 primeiras contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro, ele não participou. E na terceira vitória, né, contra o Fortaleza fora, ele entrou e acabou fazendo o segundo gol. E nas últimas 6 derrotas, o Luciano estava em todas. E nas últimas 6 derrotas, o Luciano estava em todas. Apenas uma ele não iniciou como titular, que foi contra o Santos, que ele entrou com 15 minutos. Mas mesmo assim, não adiantou de nada, né? Jogou aí mais de 30 minutos e acabou não sendo efetivo. Então fica isso pra gente refletir, né? Nas últimas 6 derrotas, o Luciano estava em todas. Apenas uma ele não entrou como titular, né? Mas acabou entrando, teve mais de 30 minutos e não foi tão efetivo. E assim, nesses jogos fica muito claro que ele teve chances, principalmente na Libertadores, né? Que fica mais na memória do São Paulino. Que ele teve oportunidades e não foi só uma, mais de uma oportunidade. E assim, nem no gol ele conseguiu acertar, né? Assim, nem dificuldades pro goleiro ele deu. Acabou finalizando de forma errônea, né? Então fica esses números aqui também pra gente refletir
Sobre o Luciano. E o Rodriguinho, que eu falei, né, sobre ele, não é nada contra ao jogador, porque ele é um jovem, né, um jovem de Cotia. Eu acho que ele é todo jovem, acaba querendo ou não sendo ativo do clube. Eu sou muito a favor que os jovens, eles tenham mais espaço, esses jogadores que venham da base, e principalmente que, assim, é difícil eu ver técnicos escalando os jovens no time titular. É sempre no time reserva, é sempre aquele jogo que não é tão importante. E assim, e o Rodriguinho tava vindo bem, assim, sabe? Nas rodadas anteriores ele tava vindo bem, a torcida tava pedindo, e até que ele entrou e fez uns 2 jogos ali muito bem. E até ganhou a titularidade, né? E foi como titular também na Libertadores. E pra mim começa ali a decaída do Rodriguinho, começa contra a LDU no primeiro jogo, fora, né, na altitude. Assim, ele não foi bem, errando muitos passes. Aquele jogo também o Alisson errou demais, assim, o que tentou, obviamente tem a altitude, e eu imaginei, não, seja, isso é culpa da altitude, né? Mas assim, os erros do Rodriguinho continuaram, né? E assim, e não foi percebido pela comissão técnica. Ou foi percebido, mas assim, não dá para explicar a gente aqui que tá de fora, né? Não consegue explicar exatamente o que foi que aconteceu. Mesmo ele errando, né? Ele continuou ganhando oportunidades. E assim, outra coisa que gritou foi quando ele entrou contra o Palmeiras, né? Ele veio do banco e ele erra uma e acho que na segunda jogada ali que ele tentou fazer, ele dá aquele passe para dentro, né? E gera o gol um dos gols do Palmeiras. Então, assim, o Rodriguinho tá. Infelizmente, tá indo muito mal nos últimos jogos. E, mesmo assim, o Crespo tá escalando ele. Por isso que eu fico com essa dúvida, né? Em relação às decisões, esse questionamento sobre as decisões do Crespo. E ele fala que assim, a frase que ele falou, né, e ele até repetiu muitas vezes, acho que umas 3 vezes na coletiva, que ele é o piloto, né, ele é o piloto do carro, é como se fosse o engenheiro do carro, fosse o São Paulo, né, a diretoria, e ele é apenas o piloto, mas ele, assim, não tá, no caso, acelerando como deveria, né? Ele não tá fazendo as curvas como deveria, ele tá reduzindo demais na curva, sei lá, numa curva de 180 que ele deveria passar num carro de Fórmula 1, ele tá passando com 160, enfim, não tá, na minha visão, tomando as decisões corretas com que foi entregue na mão dele, né? E na minha visão, ele tem razão em falar que ele é o piloto do carro e a diretoria do São Paulo é o engenheiro ali que construiu o carro, mas ele também tem parcela em relação às decisões, o que ele faz com esse carro, né? O que ele faz com esses jogadores. Então isso eu me questiono bastante e na minha visão eu acredito algumas decisões e questiono essas decisões, né? Do Crespo em relação às escalações e às escolhas, né? Porque eu dou o mérito pro Crespo de ter mudado, né, a formação tática, mas as escolhas dele, desde o do Flamengo, eu me questionei de, assim, acho que ele poderia ter escalado esse, ter escalado aquele. E, por exemplo, na lateral direita, né? Assim, por exemplo, ele não ter colocado o Mike. O Mike, ele teve 2 jogos e ele foi muito bem. Se eu não me engano, ele participou de 2 vitórias, até com um gol, né? Aquele gol no finalzinho que ele fez. Então, assim, ele entrou bem. Por que não coloca o cara? Porque ele é jovem, assim, acho que essas coisas que deveria ser perguntado, né? Questionado e ele responder na coletiva, né? Por que é jovem, né? Não sei o que ele não tá treinando bem, não tá se comportando bem. Porque as 2 vezes que o jovem participou, ele foi muito bem. No jogo ali, não comprometeu defensivamente. E, assim, atacou, foi bem no ataque, né? E acabou fazendo até gol, né? Então, assim, por que o Mike não joga, né? Enfim, fica esse questionamento nas escolhas do Crespo. Antes de eu falar sobre cada jogador, né? Vamos falar do desempenho coletivo, né? Assim, o São Paulo trocou mais passes que o Grêmio, né? Teve menos finalização, o Grêmio teve mais. Porém, o São Paulo só teve uma finalização no jogo. Assim, é complicado, né? Uma finalização no gol, né? Teve mais finalizações, mas teve uma finalização apenas no gol. E demorou o primeiro tempo inteiro sem fazer essa finalização, né? Foi no segundo tempo que o São Paulo, tentando uma abafa ali, conseguiu uma finalização no gol. Tentou com o Tapia não acertou, o próprio Ferreirinha
que entrou muito bem, que eu vou destacar isso falando jogador por jogador, mas o São Paulo teve uma finalização apenas no gol. Isso diz muito sobre o desempenho. E eu tava vendo no primeiro tempo o número do Marcos Antônio, por exemplo, ele teve 7 perdas de bola. Assim, coisas que, assim, foram... E a maioria das perdas de bola do... E a maioria da perda de bola do Marcos Antônio foram no primeiro tempo. E eu acredito isso muito a mudança de... É um detalhe, mas no posicionamento dele, em relação ao Alisson, né? E o Rodriguinho teve 8, isso só no primeiro tempo. Teve 8 ações, né, que acabou perdendo a bola. Então, na minha visão, isso é muito. O Rodriguinho, porque não vinha jogando bem, e o Marcos Antônio, eu acredito neste jogo a esse detalhe de posicionamento. Mas no geral, vou falar sobre isso sobre o Marcos Antônio. Falando de jogador por jogador, o Rafael, ele não vinha jogando bem nos últimos jogos, mas fez 4 defesas, assim, 4 defesas relativamente difíceis, né? E, assim, pra mim foi o segundo melhor jogador, depois do Tapia, né? Vou colocar o Rafael como primeiro jogador, assim, pra mim foi o melhor jogador, o que mais se destacou no jogo foi o Rafael. O Alan Franco, o Arboleda, eu sabia, o Arboleda foi muito bem, travou algumas bolas ali. O Alan Franco eu esperava mais, né, em relação à qualidade de passes, né? Até mesmo no fechamento de linha ali, não ceder tanto coletivamente, juntamente com a defesa, né? Ceder tantas bolas. Acho que ele não ajudou muito o Mailton, né? Então, ele acabou que, na minha visão, ele foi o pior da defesa, né? Dos 3. Pra mim, o Arboleda foi o melhor. E o Sabino fez o pênalti. Na verdade, eu vou colocar o Sabino como o pior. Que ele foi muito igual ao Alan Franco, mas teve a decisão o bote errado, né? Que foi de fazer o pênalti. Mas coletivamente, os 3, né, ficaram ali na média. Assim, não foram tão mal, mas também não foram tão bem, né? O Marcos Antônio e o Alisson fizeram um jogo ok, mas em relação ao posicionamento, né, fica esse questionamento. O Wendel jogou 10 minutos, né, infelizmente. E vou falar dos jogadores que entraram, né? O Mailton não foi bem, pra mim foi um dos piores, assim, ele só perde pro Rodriguinho e o Luciano. Pra mim foi um dos piores em campo. O Rodriguinho, como falei, do histórico dos últimos jogos, ele vinha bem, mas os últimos jogos, desde a LDU, ele vem performando mal, mas o Crespo, isso também tem a questão do treinador de bancar o jogador, né? E o Luciano, pra mim, foi um dos piores, também não participou, reclamou muito ali, acabou tomando um cartão amarelo. Eu acho que foi falta no Ferrerino, um cartão amarelo, assim, acho que a irritação do Luciano foi com razão, mas enfim, bola mesmo não fez um grande jogo, né? E não vem, como eu falei anteriormente, historicamente nos últimos jogos não vem fazendo grandes jogos, né? E o Tapia foi o que mais tentou, errou, mas foi o que mais tentou, correu, marcou, teve um lance ali que o goleiro acabou errando o passe, então gerou uma situação de perigo, né? Mas o goleiro ele conseguiu se recuperar de cabeça, mas assim, o Tapia foi o que mais correu e o Crespo tirou o Tapia. No segundo tempo. Manteve o Luciano, poderia ter tirado, sabe, outros jogadores ali, poderia ter mexido no meio campo, mas ele tirou o Tapia, até então o melhor jogador. Então, assim, outro questionamento, outra substituição, outra decisão do Crespo que, assim, eu me questiono em relação se isso foi positivo ou negativo, que na minha opinião foi negativo. Enfim, e dos jogadores que entraram, o Patrick, assim, não entrou bem, infelizmente. A jogada do lance que eu falei, né, que o atacante, que o Rafael fez a defesa, foi pelo lado dele, ele permitiu várias jogadas por ali, o Pavon deitou e rolou nas costas dele. O Lucas Moura, assim, não tentou, mas ele, sabe, falta aqueles arranques que o Lucas tava dando antes da lesão, assim, ele tá sentindo ainda essa volta, não tá 100%, você sente que ele não tá 100%, e o Ferreirinho foi o que entrou melhor, foi o que tentou, teve bola na trave, entrou muito bem o Ferreirinha, pra mim também ele faz parte junto com o Rafael, um dos melhores em campo, né? Eu coloco o Rafael, o Ferreirinha e depois o Tapia. O Luiz Gustavo entrou ali, mas não nem muito positivo, nem muito negativo. E já o Rigoni entrou faltando 10 minutos ali, também não consigo fazer muita coisa. Fica aí essa minha análise, né?
sobre esse jogo que poderia o São Paulo ter retomado, né, o caminho das vitórias. Quem encontrou o caminho das vitórias foi o Grêmio, né? E fica a 2 pontos do São Paulo. O Grêmio tem o mesmo número de jogos e 36 pontos. Então essa vitória foi tão importante que pode ameaçar e tomar, por exemplo, o oitavo lugar do São Paulo, né? Então, o São Paulo continuou com 38 pontos na oitava rodada. O Fluminense tá jogando, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá jogando. E pode ir pode encostar no Botafogo, por exemplo, no sexto lugar e fazer agora o São Paulo tá com o oitavo lugar ameaçado. Um time que era para a torcida estava pedindo, né, uma classificação para a Libertadores, e ele pode ficar ameaçado de perder o oitavo lugar, que faz com que ele fique ali próximo do Botafogo, do Bahia, e até mesmo não descarto Mirassol, Botafogo e Bahia e Fluminense, né? Então poderia ameaçar esses times, né? O Botafogo que perdeu na rodada, enfim, poderia ameaçar e não, com essa derrota não, se manteve com 38 pontos e na verdade vai ser ameaçado agora por Vasco e pelo próprio Grêmio, né, e pelo Red Bull Bragantino, que tem 36 pontos, né? Eu acho que o Grêmio e o Vasco, com as vitórias, né, estão mais próximos de conseguir manter esse nível de pressão para subir mais posições e quem sabe o São Paulo cair, né? E, assim, seria trágico o São Paulo, por exemplo, terminar no meio de tabela, em 19º, até 11º. Eu acho que seria trágico. E, assim, pra torcida que cobra o São Paulo, até o final do ano tem muita coisa que pode, se estar ruim para a diretoria do São Paulo, né, para a administração, para o próprio Crespo e para os jogadores, né, que tem questionamento sobre quem deve ficar, quem deve continuar. Tem alguns jogadores aí que estão em fim de contrato, são a minoria, mas assim serão questionados, né, em relação à renovação. E principalmente os jogadores que têm o contrato renovado, por exemplo, o Cedric até o final de 2027, então tem o final desse ano e mais 2 anos. Aí o questionamento fica para a diretoria que fez isso, né? Porque o jogador não é fácil assim, a torcida querer tirar os jogadores, né, no final da temporada e tchau, não é assim. Os jogadores eles ficam seguros pelo contrato, né? O erro aí sobrecai pela diretoria de ter tomado a decisão de renovar, né? Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer no São Paulo, e essa fica a minha análise. Peço que você participe, se você quiser comentar, deixar o seu like aí e deixar a sua visão sobre o jogo de hoje, né? Sobre o histórico, né, dos últimos jogos desses dois times. Fique à vontade para participar nos comentários. Obrigado aí, thanks. Esqueci de falar da arbitragem, né? O jogo foi apitado pelo David Oliveira Lacerda, né? Assim, para mim, ele é um árbitro ok, ele não é horrível, ele é ok, não é o árbitro de muitos cartões, ele sabe levar o jogo. Teve uma observação que foi falada na transmissão do Premier, que tanto o Crespo como o Mano Menezes, ele tinha comunicado aos jogadores que não era para pressionar o árbitro, né? E eu acho que isso é uma atitude positiva. Eu acho que a mudança da arbitragem, ela passa também pelos jogadores, não só pela CBF, não só pelos próprios árbitros, mas passa pelos jogadores, que os jogadores, eles tomam a decisão de fazer o jogo picotado, de ficar reclamando, de pressionar, né? Enfim, teve o lance que gritou mais, né, nesse jogo específico, foi na falta do Ferreirinha, que o árbitro não marcou, e aí os jogadores foram pra cima, e os do Grêmio também, enfim, e depois o Luciano ficou, no final, né, os jogadores queriam reclamar mais com a arbitragem, mas no geral os jogadores foram ok em relação a reclamar, né, assim, não ficaram pressionando o árbitro, falaram ali com o árbitro, mas não tiveram uma postura de se parabenizar, né, em relação à ajuda da arbitragem. O David Oliveira Lacerda, ele não comprometeu o jogo, né? Ele errou ali na decisão do pênalti, ele deveria ter dado, mas o VAR acabou ajudando ele ali. Enfim, ele apitou Palmeiras e Juventude, e nesse jogo ele deu apenas 3 cartões amarelos, e no jogo de hoje foram 4.
né? E assim, na minha visão, ele só errou em um que ele deu o cartão amarelo pela cotovelo, porque o cotovelo pegou do Tapia, né, no jogador do Grêmio. E no outro lance, mais na frente, o jogador do Grêmio colocou a mão no rosto, se eu não me engano foi do Alisson, e ele não deu cartão amarelo. Então, assim, ficou esse questionamento, ficou a falta que faltou ele marcar no Ferreirinha, que poderia ser uma falta perigosa ali. Mas, assim, coisas pontuais, nada que gritou, assim, de erro, né, de arbitragem. Eu acho que foi positivo, e os impedimentos também não teve nada que comprometesse o jogo. O São Paulo perdeu na bola, perdeu, o Grêmio ganhou na bola, ganhou na tática, ganhou na vontade. E, enfim, a vitória foi totalmente merecida pelo Grêmio, que não começou bem, mas se organizou e se mobilizou dentro de campo e conseguiu a vitória. Assim, é só parabéns ao Grêmio e não colocar a arbitragem, né, como culpada, né? Por exemplo, no pênalti, enfim, ou algum tipo de expulsão. A arbitragem foi ok, o Grêmio ganhou na bola. Só para finalizar o vídeo, é isso aí.